Olá, hoje a gente vai fundo num caso que, olha, abalou o Brasil. A história da Flor de Lis dos Santos de Souza. Oi, é um caso complexo mesmo. A gente pegou várias fontes aqui, artigos, tem trechos daquele livro do Ulisses Campbell, sabe? Cobertura do jornal O Globo, a página da Wikipédia também. Sim, bastante material. E a ideia é tentar entender essa trajetória, né? Como é que ela foi de pastora, mãe de dezenas, para condenada por homicídio. Vamos analisar isso. É uma história, assim, de contrastes muito fortes. Por um lado, aquela imagem construída, né? Décadas disso. A missionária da favela, mais de 50 filhos adotivos. Cantora gospel, deputada federal. Exato. E do outro lado, bom, as acusações pesadíssimas que surgiram depois da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O que choca ao ver as fontes é justamente essa diferença brutal. O ponto central é a morte do Anderson, né? Junho de 2019, morto a tiros, na garagem de casa. Muitos tiros. Muitos. E a primeira versão que saiu foi de latrocínio. Um assalto que deu errado. Mas isso mudou rápido, né? Mudou muito rápido. As fontes, tanto policiais quanto da imprensa, mostram que a investigação descartou logo o latrocínio. Começaram a olhar para dentro de casa. Para um crime planejado internamente. Exatamente. E aí começaram a surgir relatos de tentativas anteriores de envenenamento contra o Anderson. Ele chegou a ir para o hospital, né? Sério? Isso as fontes confirmam? Sim, consta nos autos e foi noticiado. A investigação acabou apontando a Flor de Lis como mandante. A motivação, segundo o que as fontes descrevem, seria uma disputa por controle financeiro. O dinheiro. Ele administrava tudo, né? Da família, da igreja. Isso. E também poder dentro daquela estrutura toda, familiar e do ministério, uma estrutura bem particular. E essa dinâmica da família. Esse é um ponto que chama muito atenção nas fontes, né? O livro do Campbell e os depoimentos falam até em organização criminosa. É pesado. É muito pesado. O livro do Campbell, por exemplo, descreve um cenário bem perturbador. Fala de supostos rituais, abusos, um controle psicológico muito forte por parte dela. E a própria relação dela com o Anderson era diferente, para dizer o mínimo. Bem diferente. Ele foi filho afetivo dela na adolescência, né? E antes de casar com a Flor de Lis, ele namorou uma das filhas biológicas dela. É uma teia complexa. Muito. E essa complexidade toda, segundo as fontes, criava um ambiente de lealdades, dependências, que talvez tenha facilitado o plano e a tentativa de encobrir tudo depois. Falando em encobrir, as fontes também mostram que ela tentou manipular a investigação. Sim, isso aparece bastante. Documentos, relatos. Teve aquele caso da carta, né? Uma tentativa de forjar uma confissão para que um dos filhos assumisse a culpa sozinho. Para livrar ela. Exato. E essas manobras, vistas como obstrução da justiça, usar o cargo para coagir testemunha, isso foi crucial para a cassação do mandato dela como deputada federal, lá em 2021. Aí ela perdeu a imunidade. Perdeu a imunidade e logo depois veio a prisão preventiva. E o julgamento, em novembro de 2022, meio que confirmou essa linha da acusação, né? O que as fontes destacam do resultado. Olha, o julgamento foi longo, tenso, e o resultado foi a condenação dela a mais de 50 anos de prisão. 50 anos? Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima. E ainda tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada. Uma lista grande. A filha biológica, Simone, também pegou uma pena alta, né? Sim, pena alta também. Outros filhos e uma neta tiveram desfechos variados, alguns condenados antes, outros absolvidos nesse júri específico. E mesmo presa, recentemente saiu notícia de celular encontrado na cela dela. Continua gerando notícia. Mas é importante a gente olhar o outro lado. O que as fontes dizem sobre a defesa da Flor de Lis? A defesa sempre alegou inocência, claro. No julgamento, a Flor de Lis disse que sofria abusos do Anderson, que a condenação foi muito influenciada pela mídia, pela opinião pública. Chegaram a falar em discriminação racial também, né? Sim, a defesa levantou esse ponto. Mas, por outro lado, tem análises da cobertura jornalística, tipo a do Globo, que mostram que a narrativa da polícia e da acusação teve muito mais espaço, construindo essa imagem dela como a grande manipuladora. E até agora, as instâncias superiores manteve a condenação.
Então, juntando tudo que a gente viu nas fontes, fica o retrato de uma figura pública que construiu uma imagem de altruísmo, de fé. Uma imagem poderosa. Poderosa. E que desmoronou completamente com a investigação criminal que a colocou como líder de um esquema familiar para matar o próprio marido. É chocante. É muito chocante. E esse caso, como as fontes o apresentam, levanta muitas questões, né? Sobre essas personas públicas, o que se esconde por trás das fachadas, seja familiar, religiosa. E como a justiça lida com casos assim, com tanta atenção da mídia. Exatamente. A narrativa que emerge das fontes é essa, de uma desconstrução total, onde a realidade se mostrou bem mais sombria do que a imagem vendida por anos. Fica então uma reflexão final, baseada nisso tudo. Pensando nessa complexidade toda, nas alegações de manipulação que as fontes descrevem, o que será que ainda pode existir de segredo, de não dito, naquela dinâmica familiar que nem mesmo a investigação ou o julgamento conseguiram trazer à tona? É uma pergunta difícil, que talvez nunca tenha resposta completa. Se essa história te impactou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de investigar os bastidores dos crimes reais. E conta pra gente nos comentários qual caso te marcou mais até hoje. Fica ligado, o próximo episódio já está na tela e nele vamos mergulhar em um dos crimes mais perturbadores da década. Você está pronto?